Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Germano. Estamos em pleno Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, mês símbolo no ano na luta contra este mal que é caracterizado pela Organização Mundial da Saúde como sendo um problema grave de saúde pública mundial. No Livro dos Espíritos, questão 944, Allan Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Meus amigos, minhas amigas, nenhuma ovelha se perderá, assim falou Cristo há 2000 anos atrás. Então nós podemos concluir que nenhum transgressor da lei divina também se perderá. Todos serão tratados, todos serão, digamos, recuperados e obterão, mais dia menos dia, a saúde espiritual plena, uma qualidade de vida plena. Nesse sentido, é preciso declarar guerra a qualquer sentimento de preconceito, de discriminação e, sobretudo, a desinformação sobre um tema tão importante. Trata-se verdadeiramente de uma pandemia emocional que já está acontecendo há décadas, acelerou-se agora com a pandemia do coronavírus e tudo indica que vai prosseguir nos próximos anos. Então, para cuidar, para tratar, para prevenir uma pandemia, o que é necessário fazer? Informação. Tratar sobre colocar sobre a mesa todos os mecanismos existentes à mão, disponíveis, para que possamos prevenir esse ato tão cruel contra a vida. Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17, nos diz o seguinte: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Nesse sentido, apesar de toda a gravidade e a delicadeza e uma série de tabus que cercam o tema do suicídio, é absolutamente fundamental que falemos a respeito, que conversemos e muito sobre os diversos mecanismos de prevenção do suicídio, bem como falar sobre alguns fatores de risco, que vamos resumir brevemente aqui. Por exemplo, tentativa prévia. Quem já tentou uma vez pode tentar outras. Transtornos emocionais também são fatores graves de risco. Estresse econômico, étnico, religioso, racial. Perdas recentes, pouca resiliência frente aos problemas da vida. Os abusos na infância, bullying, condições de saúde limitantes, o uso de drogas lícitas ou não. A questão da automutilação é um alerta grave, é um fator de risco gritante para a questão do suicídio. Assim como a própria pandemia da Covid-19 veio potencializar todos estes e uma série de outros fatores de risco. A Federação Espírita Brasileira, no seu livreto, no seu opúsculo chamado Em Defesa da Vida, Suicídio Não, nos traz alguns outros fatores de risco muito importantes. E que nós, espíritas, estudamos e deveremos estudar ainda mais. São eles: materialismo severo, solidão, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, desesperança, obsessão de espíritos. Falamos de tabu anteriormente. Alguns tabus são importantes de serem destacados e serem derrubados definitivamente quando o assunto é suicídio. Por exemplo, não se fala sobre o assunto. Claro que se fala. Quem fala, não faz. Faz sim. É melhor pecar pelo excesso de cuidados do que pela falta. Quem tentou uma vez, muda de ideia. Não é verdade. Isso é drama, ele só quer chamar atenção. Isso é falta de fé, abra a janela, levante e vá trabalhar que isso passa. São tabus, alguns entre tantos outros que precisamos ter um cuidado cristão de evitar.
Falar de prevenção de suicídio é falar de valorização da vida. E falar de valorização da vida é falar de ferramentas que devem ser usadas diariamente para a manutenção da nossa saúde mental, psicológica e espiritual. Orar, vigiar, buscar apoio, buscar o apoio da psicologia, da psiquiatria, das terapias alternativas, por que não? Buscar o autoconhecimento através do estudo da filosofia prática, buscar o atendimento leigo, entidades como o Centro de Valorização da Vida, que atende pelo telefone 188, 24 horas por dia, buscar grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio. Prática de atividades físicas tem um poder enorme de gerar satisfação, de gerar prazer pela atividade. A higiene mental, meditação, prece, como já mencionamos, leitura, o consumo de arte devidamente edificante e o esforço correspondente em manter pensamentos positivos, fazendo como o Divaldo não se cansa de sugerir, sempre que um pensamento ruim vier à cabeça, troque. Troque por um pensamento positivo e troque de forma teimosa, até que os pensamentos negativos cansem de procurar visitar a nossa alma. Temos tantas ferramentas de vida. Por exemplo, o voluntariado. O trabalho voluntário tem o poder de despertar forças, resiliência dentro de nós que sequer temos ideia. E por último e não menos importante, a profilaxia espírita. Passes, irradiações à distância, atendimento fraterno, prece, desobsessão, água fluidificada, evangelho no lar, estudos para reforçar o autoconhecimento, a prática da caridade rumo a uma transformação ética completa. Tudo isso proporciona, caros amigos, caras amigas, uma verdadeira blindagem para que jamais frequente a nossa mente qualquer tipo de pensamento que nos induza a abreviar a vida. Então, esse é o recado do podcast de hoje. Aguente firme. Aguente firme. Se você está numa situação difícil, está enfrentando problemas que a vida sempre nos apresenta, aguente firme. Isto vai passar. Busque apoio. Fale, desabafe, compartilhe. Não hesite jamais em buscar ajuda, buscar uma força. Uma força que você pode dar é curtir, compartilhar esse podcast, levar adiante essa mensagem, ficar atento, ficar de olho naqueles que podem estar passando por um momento difícil, um momento de tristeza, que estão aí no seu entorno. Um abraço, uma palavra de acolhimento, um oi, um como vai você no WhatsApp, tá valendo tudo. Fica aqui então o nosso convite para que todos sejamos agentes valorizadores da vida, cuidando da vida de todos que nos cercam, sejam conhecidos ou não. Grande abraço a todos, fiquem firmes, aguentem firmes e sigamos nos apoiando mutuamente. Paz e bem a todos.